Não basta você ter um bom produto ou um bom serviço, isso não quer dizer que você vai ter sucesso. Não basta você ter um bom produto ou um bom serviço, e não basta você trabalhar muito. Não basta só isso. Tem gente que abre uma empresa, geralmente quando a gente abre uma empresa, ninguém conta isso pra gente, né? A gente abre uma empresa cheio de sonhos, acreditando que basta ter um bom produto, basta ter um bom serviço, basta trabalhar muito, basta ser correto, só isso vai fazer a empresa crescer. Só isso vai fazer a empresa vender muito. Mas isso não é verdade. Não basta. Se você não tiver um bom método de vendas, se você não tiver um bom script de venda, você não vai ter resultado. Aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas, e eu ajudo donos de pequenas empresas a aumentarem as suas vendas, mudando apenas o que você fala para o seu cliente. O tema de hoje é polêmico, está preparado? Por que vender pelo WhatsApp não vai deixar você dobrar as vendas da sua empresa? E eu tenho que fazer uma introdução. Vamos lá. O WhatsApp hoje é a melhor ferramenta de comunicação do mundo. A melhor ferramenta de comunicação. Se eu não me engano, eu acho que é o que tem mais usuários que a rede social com mais gente. Então, o WhatsApp é popular na maior parte do mundo. Lá nos Estados Unidos não emplacou tanto. É popular na maior parte do mundo. E é a melhor ferramenta de comunicação, mas é a pior para vender. E tem um monte de gente que vende pelo WhatsApp, leva pouco dinheiro para casa e acha que é normal, e não é. Eu costumo falar que a venda acontece por algumas razões. Número 1, você saber quem é o seu cliente ideal, quem é um cliente com mais chance de compra. Número 2, saber o que ele quer comprar com você. Número 3, saber quais são as dores, medos, desejos e sonhos que ele tem. Dor é uma coisa ruim que ele quer eliminar agora. Medo é uma coisa ruim que ele quer eliminar no futuro. Desejo é uma coisa boa que ele quer agora e ele não tem. E sonho é uma coisa boa que ele quer no futuro. Ok? Então, o cliente ideal, ele quer eliminar dores e medos que estão fazendo mal a ele e ele quer conquistar desejos e sonhos que ele quer. E aí você tem que aprender quais são dores e medos, desejos e sonhos do seu cliente ideal para você abordar isso na sua comunicação. Então, quando você está fazendo um atendimento, você começa a conversar, o cliente faz uma pergunta, você começa a fazer várias outras perguntas e você ajuda o cliente a refletir sobre as suas dores e medos. Você faz o cliente refletir sobre o que está ruim hoje na vida dele que você pode resolver com o seu produto ou com o seu serviço. E aí você passa a fazer perguntas ao cliente, porque quem pergunta domina a conversa, você passa a fazer perguntas, e aí o cliente começa a te responder, aí quando você encontra um ponto de dor em relação à vida que ele está vivendo agora, uma dor que você possa resolver, aí você aprofunda, você faz mais perguntas, porque é o seguinte, se o cliente perceber que ele tem um problema muito pequeno, um problema lá que eu quero resolver, coisa simples. Se ele acreditar que o problema dele é muito pequeno, ele vai querer uma solução muito pequena, nem precisa de solução, que incomoda pouco, o problema é pequeno. Só que o problema de ninguém nunca é pequeno. Ninguém compra nada à toa. As pessoas compram alguma coisa para resolver algum problema, ou alguma dor, algum problema, ou algum medo. E quando você está conversando com o cliente, seja pessoalmente, seja por telefone, seja por vídeo, quando você está conversando com a pessoa e você começa a fazer perguntas para o seu cliente ideal. E quando você identifica que ali tem uma dor, você pergunta mais vezes, você aprofunda o entendimento dele, o cliente começa a perceber que aquele problema que ele tem impacta em várias outras áreas da vida dele. E aí o cliente começa a perceber, caramba, que o problema é maior do que ele imaginava. A dor emocional ou psicológica sobre aquele problema é maior do que ele imaginava. E aí você começa a perguntar do que ele gostaria de resolver, como vai ser a vida dele após resolver o problema dele. Ele começa a perceber que as dores e medos impactam em muita coisa e ele começa a ficar mais presente para as coisas que ele quer conquistar. E para ele conquistar essas coisas, ele precisa da sua ajuda. E aí, quando você descobre um ponto de dor, você pergunta mais, aí surgem outros problemas, aí você começa a comentar do problema que o cliente está vivenciando. Eu estou fazendo aqui uma introdução para a gente poder chegar no WhatsApp, ok? E aí você faz perguntas, ele aponta os pontos de dores dele,
E aí você argumenta mais, você dá exemplos de outros clientes que passaram pelo aquilo que você conseguiu resolver. Aí quando ele fala de um problema dele, eu falo, cara, se você, atenção, hein? Se você sabe realmente a situação que o cliente está passando, quando ele fala de uma dor, você faz mais 2 ou 3 perguntas, o cliente, ele olha para dentro, ele percebe que ele tem problemas maiores do que ele imaginava, e aí você pergunta, cara, já está acontecendo isso? Já está acontecendo? Ele, pô, está acontecendo. Eu falei, eu sei, porque os nossos clientes chegam com problemas como esses seus, e geralmente eles me contam que acontece isso, isso, isso. Já aconteceu isso? O que mais pode acontecer, você acha lá com você? O cliente, poxa, aí vocês começam a conversar sobre o problema dele. Até então, você não conversou nada sobre o seu produto ou o seu serviço, que isso não importa. Você tem que conversar sobre a vida do cliente, os problemas que ele está passando. E aí você vai perguntando, ele vai respondendo, e aí você pergunta sobre um outro ponto de dor, um outro ponto de medo, e ele começa a refletir. E aí, quando você começa a pensar, quando você ajudou a pessoa, o seu potencial cliente, a pensar em 2, o ideal são 3, ou desejado 4 pontos de dores ou medos, o cliente ele conseguiu abrir todos os problemas. Existe técnica para você fazer perguntas para que o cliente fale a verdade, conte realmente o que está acontecendo, qual o problema, quem está reclamando, como ele está se sentindo, quanto ele pode pagar. O cliente conta toda a verdade para você, ele se abre com você. E aí, você, quando chega a hora de você começar a fazer a apresentação do seu produto ou do seu serviço, você não vai falar do produto ou serviço de cara. Você vai fazer o seguinte, você vai... Lembra que eu disse que você tem que perguntar, o ideal é 3 a 4 pontos de dores e medos? Com esses pontos de dores e medos, você vai começar a apresentar a solução, os benefícios do seu produto ou do seu serviço que exatamente elimine aqueles pontos de dores ou medos dele. Você deixa de falar igual um bobão um monte de coisa da sua empresa e você passa a falar o que resolve a dor e o medo dele e o que resolve, como o seu produto e o seu serviço pode eliminar dores e medos que ele tem. Vou repetir. Anota aí. Como o seu produto ou serviço pode eliminar as dores e medos que ele está sentindo e como o seu produto ou serviço pode ajudar a conquistar os desejos e sonhos dele. Quando você fala sobre isso, você encaixa. Primeiro, você já tem que saber os principais pontos do seu cliente. Você já tem que ter pesquisado com quem comprou e com quem não comprou quais são dores, medos, desejos e sonhos dele. Outra coisa, se você não sabe as 5 maiores objeções de compra do seu cliente, você está deixando dinheiro na mesa. Você tem... O que é objeção? Objeção é um motivo ou uma razão que o cliente tem para não comprar com você, que ele acha que tem. Ok? Então, se você não sabe quais são as objeções dele, você não aborda. Aí a maior parte das pessoas dá mole, que faz uma apresentação muito ruim, chega na hora do fechamento, faz um fechamento para o cliente na hora errada, porque o cliente está cheio de objeção. Aí você levou ele para dizer um não. Você não eliminou as objeções antecipadamente durante a sua apresentação. Então, se você já sabe quais são dores, medos, desejos, sonhos e objeções antes de começar a atender aquele cliente, você já tem um script de vendas que você já sabe exatamente o que o cliente vai falar. Durante o seu atendimento, você faz perguntas e aí descobre quais dos pontos de dor e medo você conhece que estão doendo naquele cliente. Você aborda, você começa a fazer mais perguntas, o cliente começa a falar, você começa a aprofundar. E aí, na hora certa, você começa a apresentar os benefícios do seu produto ou serviço que elimina exatamente aquelas dores e aqueles medos. Aí o cliente começa a perceber que você é a salvação dele. O cliente começa a perceber que você sabe o problema que ele está vivenciando. Ele fala, porra, se essa pessoa sabe os problemas que eu estou passando, caramba, e se você conseguir falar do problema dela de forma mais clara do que ela mesma falaria, que a pessoa fala, pô, esse cara sabe do que eu estou falando. Essa pessoa sabe do que eu estou passando. E se ela sabe do que eu estou passando, ela sabe como resolver o que eu estou passando. E se o cliente percebe que você conhece os problemas dele, as dores e medos, que você sabe
como resolver, ele vai confiar em você. E não importa se o seu concorrente é mais barato, se o seu concorrente é mais conhecido ou maior que você. Ele se conecta porque ele entra em rapport. Rapport é uma palavra em francês que quer dizer conexão. Rapport se escreve R-A-P-P-O-R-T. A pessoa entra em conexão com você. E quando você, durante a sua apresentação, você sabe quem é o cliente ideal, você sabe quais são os dores, medos, desejos e sonhos dele, você soube eliminar todas as objeções, antecipadamente, antes da hora do fechamento. Beleza? Você veio ele me apresentando e eliminando a objeção. Pá, 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 pá. Aí chegou, você falou do problema do cliente melhor do que ele poderia, ele começa a falar, cara, essa pessoa sabe do que eu estou passando. Ele sabe o meu problema. Caramba, ele sabe mais do que eu sobre o meu problema. E se ele sabe mais do que eu sobre o meu problema, ele sabe da solução para resolver o meu problema. E aí você entrou em rapport. E aí o cliente fica querendo comprar com você. Ele não pede, dificilmente ele vai pedir desconto, porque ele vai perceber que você sabe resolver o problema dele. É isso que gera resultado para os meus alunos. Eu tenho vários alunos aqui, que eu já citei, que alavancaram muito as suas vendas com os meus treinamentos. Sempre quem vê, eu sempre comento. Por exemplo, o Sidney, em janeiro, ele tem uma empresa de venda de escritório de imóveis, ele tem uma empresa de venda de imóveis de escritórios. Agora, em janeiro desse ano, ele vendeu mais do que o ano passado todo, fazendo isso. O Gustavo, que está aqui, é meu aluno primeiro do Script Secreto e depois do Venda Turbinada VT7. Está fazendo os meus 2 treinamentos. O Gustavo contou que ele triplicou as vendas dele e aumentou o número de pedidos por 2 vezes. Duplicou o número de pedidos. E isso fez ele triplicar as vendas. Isso em um mês. Vários. Então, é isso que eu ensino. Só que é o seguinte, nada disso é possível se você vende pelo WhatsApp. O Antônio Marcos, que está aqui, ele é vendedor numa autoescola. Ele duplicou as vendas dele em um mês. Ele duplicou em um mês, parando de falar no WhatsApp. Então, vamos lá. Existem algumas coisas. Nós não podemos deixar o nosso cliente assumir o comando da nossa conta, o comando da negociação. O cliente, ele sempre vai chegar perguntando o preço. E você não vai dizer. Mas como é que você não vai dizer? Você vai responder a pergunta dele com outra pergunta. Você tem que ter um script baseado em perguntas. Você faz perguntas e você assume a conversa. Você conduz a conversa para onde você quiser, fazendo perguntas ao seu cliente. Você tem que perguntar ao cliente, preciso resolver isso. Ok. Me fala. Deixa eu responder uma pergunta aqui que é interessante. Marcelo falou. Fala, Marcelo, beleza? Como transformar um cliente comum em um cliente ideal? Você não faz isso na hora do atendimento, Marcelo. Vou te dar um exemplo meu. Qualquer pessoa pode se inscrever no meu treinamento. Mas toda a minha comunicação é feita para donos de pequenas empresas. 95% dos meus alunos são donos de pequenas empresas. Por que eu escolhi o cliente ideal, dono de pequena empresa? Porque eu comecei há 20 anos atrás treinando vendedores. Com o tempo eu percebi que se eu passasse a treinar empresários, eu treinaria os empresários e os empresários treinariam seus vendedores. Então eu ia ajudar mais pessoas. Segundo ponto, o empresário, ele sabe que ele precisa investir para a venda aumentar. Se tem os empresários que não acreditam que precisa investir, que acreditam que Deus, em sua infinita bondade, vai fazer do nada. Deus já deu a vida, a inteligência, tudo para a gente, só que cada um tem que fazer a sua parte. Se o empresário que terceiriza a responsabilidade para outro aumentar, quem vai fazer a minha empresa vender mais é o governo, é a vida, como um passe de mágica, eu ia comentar, está errado. Então, o empresário também, ele sabe que o problema dele é maior, ele tem maior poder de consumo do que o vendedor. Eu escolhi o cliente ideal. Mas o que eu faço para escolher o meu cliente ideal? Eu estudei dores e medos. Por exemplo, eu sei que o meu cliente ideal, ele tem as dores dele, ele trabalha muito e leva pouco dinheiro para casa.
Ele fica triste. O meu cliente ideal, que é o dono de pequenas empresas que trabalha muito e leva pouco dinheiro para casa, ele não tem tempo de ficar com a família, com a mulher, com os filhos. Ele não tem tempo livre para ficar com ele. Ele dorme mal, porque ele dorme preocupado de não ter dinheiro. Então ele dorme mal. Ele não dá atenção à mulher ou ao marido. Ele acorda mal, porque se ele dormiu mal, ele acorda cansado. Se ele acorda cansado, o dia dele não vai render. Então ele acorda cansado de noite porque ele está preocupado. Ele está chateado, ele está frustrado, ele começa a pensar que o produto é ruim, o serviço é ruim, que a empresa vai quebrar. Aí ele fica com medo de quebrar. Porque se ele quebrar, ele vai ficar endividado. Ele vai decepcionar quem confiou nele. Vai ter cobrador na porta dele, cobrando lá, os vizinhos vendo essa humilhação, a família vendo essa humilhação. E pior, ele vai ficar endividado, vai quebrar e vai virar funcionário dos outros. Para muito empresário, virar funcionário dos outros é um pesadelo. Isso faz com que a equipe, que o empresário fique completamente desmotivado. E o que eu fiz? Pesquisei com os meus alunos dos meus primeiros treinamentos, eu entendi que a pessoa que mais precisava era o empresário. E quando eu entendi essas dores e medos dos empresários, eu criei os meus treinamentos para gerarem resultado rápido. Porque quando o aluno participa do meu treinamento e tem resultado rápido e resultado grande, então primeiro ele tem um resultado rápido, aí ele fica motivado. Aí ele começa a prestar mais atenção no treinamento. Começa a colocar as técnicas mais em prática. O resultado começa a crescer. Aí ele estuda mais, coloca mais coisa em prática. O resultado começa a crescer. E aí ele vira um furacão de vender. Entende? Então, primeiro ponto. Ao entender o que o meu cliente ideal precisava, Marcelo, eu construí os meus treinamentos para gerarem resultado rápido, porque os meus treinamentos são muito práticos. Eles geram resultados muito rápidos. Ok? E isso... E depois que eu construí, que o meu principal objetivo é entregar para o meu cliente, que é o meu aluno, mais do que ele imaginava receber. E aí, depois que eu consegui entregar o que o meu cliente ideal precisava, toda a nossa comunicação, seja no nossos sites, seja nas nossas redes sociais. Então, quando eu entendi o que o meu cliente ideal queria resolver, eu construí treinamentos completos que geram resultados rápidos. E depois disso, toda a nossa comunicação foi focada em dizer para o nosso cliente ideal que a gente resolve as dores e medos dele. Que ele não precisa se preocupar, que se ele se inscrever em um dos nossos treinamentos e colocar em prática, o resultado vem. Então, como é que eu escolho o meu cliente ideal, Marcelo? Marcelo perguntou. Eu estou aqui, ajudando vocês. E olha só, quem representa o empresário que está aqui, o dono de uma pequena empresa, que não aguenta mais levar pouco dinheiro para casa, que não aguenta mais trabalhar, e não ter uma vida que gostaria, essas pessoas se conectam comigo e se inscrevem no meu treinamento. E aí eu acabo atingindo até quem não é meu cliente ideal. Por exemplo, o Antônio Marcos, que está aqui, ele é vendedor há 7 anos, trabalha numa autoescola. E aí, mesmo não sendo empresário, o Antônio Marcos, ele vendia pelo WhatsApp. O cliente mandava mensagem, ele ficava conversando no WhatsApp. De cada, se eu não me engano, eu sei que ele multiplicou, mais do que duplicou as vendas dele. Eu acho que antes, como é que é, Antônio Marcos? De cada 100 clientes, ele fechava 20. Depois, a cada 100, ele fechava 40, 50, sei lá. Sei que ele duplicou as vendas dele. E ele não era o meu cliente ideal. O Gustavo, que está aqui, que se inscreveu no Script Secreto, que se inscreveu no VT7, ele também era vendedor de uma empresa. Ele não era empresário. Mas deu tanto resultado, ele teve recorde de vendas, ele aprendeu a gravar vídeos lá para as redes sociais e vender, atrair clientes com o método lá que eu ensinei. Esse cara vendeu tanto que uma empresa descobriu ele, contratou ele, está trabalhando numa outra empresa, ganhando o dobro. Ganhando o dobro, cara. Então, eu produzo conteúdo, eu ajudo de graça todo mundo e as pessoas que representam o meu cliente ideal
compram os meus treinamentos. Quem não é meu cliente ideal, tudo bem. Fica recebendo conteúdo gratuito. Ou se não está afim, se é empresário, mas acha que sabe tudo da vida, se está acostumado com pouco, se tem uma vida medíocre. Eu falo que mediocridade, se você procurar mediocridade no dicionário, você vai descobrir que mediocridade é uma pessoa viver na média, ser mediano, aceitar pouca coisa. Então tem gente que aceita pouca coisa. Ó, o meu aluno, fala Fábio. O Fábio Cândido é corretor de imóveis, cascudo, experiente, já tinha bons resultados. Se participou das lives, gostou do que ouviu, se inscreveu no Script Secretos. O cara arrebentou, o cara já era bom. Mas ó, isso acontece com a maior parte de vocês. Tem um monte de gente aqui que tem um produto bom, tem um serviço bom, é trabalhador e é bom no que faz. Porém, às vezes tem pequenos erros que travam. Né? Eu vou digitar aqui, vou dizer. O Fábio ficou em primeiro lugar na Patrimóvel, cara. Patrimóvel é uma grande empresa. O Fábio é corretor imobiliário e ficou em primeiro lugar na Patrimóvel. Ele triplicou as vendas e foi o primeiro da Patrimóvel. Ok? Só que esse tipo de conexão que eu estou explicando com o cliente ideal e criar, falar, nada disso é possível no WhatsApp. O cliente, mais uma vez, ele sempre vai chegar pedindo preço, falando desconto, e se o cliente mandar uma mensagem para você no WhatsApp, você não pode conversar. Se você começar a conversar no WhatsApp, ele não vai querer sair. Manda uma mensagem, você pega o telefone e liga na hora, pô. Aí você tem que ter um script bom para convencer o cliente a falar com você no telefone. Entendeu? Melissa falou, uma coisa é dom e outras são suas dicas. Bem, Melissa, eu não acredito em dom não, tá? Venda não é dom, não. Venda também não é arte, não. Venda não é Deus não escolhe, ó, você que está aqui vai aprender a vender. Você não vai vender nada, você é ruim, sai. Deus não. Não é isso, não. Tá? Venda é método. Venda não é dom. Não é talento, é método. Qualquer pessoa pode aprender a vender muito. Por exemplo, RS Projetos Sustentáveis perguntou no YouTube. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Seu curso também é para pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre venda? Sim, é muito legal. O que muita gente fala Amor, por exemplo, a Melissa está dizendo que já melhorou muito e olha que fiz inúmeros cursos. Beleza. Mas a maior parte dos cursos, Melissa, vê se foi isso, ensinam você a vender seu produto ou seu serviço. Mas o segredo não é... O que funciona de verdade não é ensinar você a vender seu produto ou seu serviço. Você conhece muito o seu produto ou o seu serviço. O que gera resultado, o que eu ensino, o método que eu desenvolvi, é ensinar você a saber quem é o seu cliente ideal, o que ele quer ouvir para comprar com você e como falar, claro, com integridade ética. O que o cliente quer ouvir para comprar, quem é o cliente ideal, como atrair o cliente ideal, o que ele quer ouvir de você para comprar com você, como eliminar as objeções dele antes que as objeções se instalem, como fazer o cliente perceber que vai receber mais vantagem do que vai pagar. Isso faz vender muito. Entendeu? Não é foco. O foco não é no seu produto, no seu serviço. O foco é no cliente. Porque quem ensina, os cursos que ensinam a vender produto e serviço, ensinam script. Se o cliente não usar o script que você se preparou, fudeu. Por isso que eu ensino a fazer uma estrutura. Por exemplo, o meu treinamento Script Secretos é um treinamento em vídeo aula, você tem 12 horas de conteúdo, tem um monte de atividade. Eu ensino você a entender quem é o cliente ideal, como atrair esse cliente ideal, o que falar para ele querer comprar com você, como eliminar as objeções, aí eu ensino você a montar um script de vendas. Além disso, eu te dou os meus scripts de vendas para você fazer download, está lá em PDF. E aí você usa os meus scripts de vendas, ou você aprende lá, eu te ensino, os scripts são comentados, aqui eu falo isso, aqui você pode mudar. Eu ensino você a adaptar o meu script para o seu negócio, cara. É por isso que os alunos vendem pra caramba.
Tem muita gente que pensa que é normal levar pouco dinheiro para casa. Isso não é normal, não. Se você está levando pouco dinheiro para casa, está errado. Deus fez você para conquistar sucesso. Venda é método. Se você está vendendo pouco, é porque você não sabe o método certo. É fácil resolver, é só você querer. Beleza? Deixa eu começar a responder comentários aqui. Márcio Leite. Ainda não fiz nenhum curso, fui em uma palestra minha e passei a acompanhar. Só isso já aumentei mais de 25% durante a pandemia. Gratidão, Márcio. Show de... Viu? Você não é obrigado a comprar nenhum treinamento meu. Vem nas lives, vem nas minhas palestras, que vai te ajudar. Olha o que o Fábio disse aqui. Me matriculei aos 45 minutos do segundo tempo com cartão de crédito emprestado de uma amiga. Agora já devolvi o que pedi emprestado e estou com boi na sombra. Cara, isso é muito incrível, olha só. A maioria dos meus alunos se inscrevem nos meus treinamentos sem ter dinheiro. Tem um monte de gente que fala que pegou cartão de crédito emprestado, parcelou no cartão de crédito sem saber como fazer, atrasou o aluguel, porque o fato de pagar o aluguel que está atrasado não vai fazer a sua empresa crescer. É muito mais fácil você negociar lá com o proprietário da casa, do apartamento, vou atrasar, mas já vou pagar você, comprar um treinamento, e eu fiz isso. Quem conhece a minha história sabe que há 20 anos atrás, a minha primeira empresa, eu tinha uma corretora de venda de plano de saúde, eu tinha 220 funcionários. O meu escritório tinha 350 metros quadrados. Era um andar por inteiro na Avenida Rio Branco, aqui no Rio de Janeiro, e a minha empresa quebrou. Fui despejado no apartamento onde eu morava, despejado na empresa. Foi uma merda. Eu quase dei um tiro na cabeça. Fui morar num quartinho, já era casado com a Trícia, a gente já tinha a Ana. Fui morar num quartinho na casa da avó da minha mulher, uma velhinha de 75 anos que morava sozinha e acolheu a gente. Eu fiquei 4 meses sem levar dinheiro nenhum para casa. E mesmo nessa merda, ameaçada de morte, espancamento, eu quase dei um tiro na cabeça. Foi muito difícil, muito. Quando eu entendi onde eu estava errando, eu comecei a pegar dinheiro emprestado de amigos, de parentes, para comprar treinamento. Porque eu só conseguiria mudar aquilo se eu aprendesse com quem já sabe. Apesar de ter uma idade avantajada, comecei a ser corretor há pouco tempo e só obtive o verdadeiro ensinamento quando comecei a ver suas lives. Daí que entrei de bicicleta. Então, olha só, apesar do Fábio ser um cara maduro, ele não estava tendo grandes resultados, a venda cresceu com as lives e nos inscritos secretos. O Fábio, e olha que a comissão de corretor de imóveis é grande. Deu para pagar o curso e sobrou muito. Que bom, Fábio. Cara, isso é a maior... são esses depoimentos que me motivam. São esses depoimentos que fazem o resultado acontecer. Olha o que o Iveson está falando aqui. Lá no YouTube, eu tenho mais de 1.050 vídeos gratuitos liberados. Ok? Mais de 1.050. Eu estava fazendo episódio. Eu acho que eu cheguei até 300, 400 episódios. Aí eu parei. O Iveson disse aqui, primeiro ele comentou, o episódio 104. Olha só, o episódio 104 da série Doutor Venda Responde. O episódio 104, quando o cliente diz está caro. Aprendi muito. Um episódio de 15 minutos no YouTube, ele aprendeu muito. Ele falou aqui embaixo, fechei uma venda de 1.200.000 depois do vídeo episódio 4 do YouTube. Obrigado, Sérgio. Troquei de carro e terminei a minha casa com a comissão que eu ganhei. Olha só que coisa incrível, Iveson. O Iveson assistiu um vídeo de 15 minutos meu, que é o episódio 104. Procurem no meu canal do YouTube, episódio 104, quando o cliente diz está caro. Com esse vídeo gratuito, o Iveson fez uma venda de 1.200.000, trocou de carro e fez obra, terminou a casa dele com a comissão. Que legal, Iveson. É esse tipo de feedback, meu amigo, que me deixa muito feliz. É para isso que eu faço o que eu faço.
Isso que me motiva, que me alimenta. Eu podia estar dormindo, podia estar vendo um filme, estar com a minha família. Estou aqui ajudando vocês. Muito obrigado, Iverson. Gratidão sua me dar esse presente contando isso, cara. Beleza? Fica com Deus. Quero que você venda muito. Tchau, tchau.